Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caros deputados. O Governo tem procurado implementar uma narrativa relativamente ao sucesso no combate à pandemia da Covid-19, enfatizando a capacidade de resposta do SNS. Não desvalorizando a clareza dos números, nem tampouco os esforços de todos os profissionais de saúde, não podemos, contudo, deixar de referir e salientar que não fosse o exemplar e responsável comportamento dos portugueses, aliado também a alguma sorte, e os resultados seriam outros. Basta que analisemos a capacidade de resposta do SNS nos picos da gripe e ondas de calor em anos anteriores para aferir a fragilidade de resposta do SNS em momentos de crise. Certo é, porém, que ninguém estava ou poderia estar preparado para receber e responder de forma robusta e eficiente a um inimigo desconhecido como era este vírus. Se neste surto as respostas foram as possíveis, a eventualidade do reaparecimento do vírus num segundo surto tem de merecer uma abordagem mais consistente e preventiva. Havendo um risco elevado do reaparecimento do vírus ocorrer em simultâneo com um surto de gripe, todos os cuidados serão poucos para impedir um impacto de repercussões incalculáveis na saúde e vida dos portugueses. Perante esta previsibilidade e risco, o Governo, uma vez mais, falhou. Falhou ao não conseguir a aquisição dos 2 milhões de vacinas a que se propôs para disponibilizar aos portugueses mais vulneráveis. Falhou não por constrangimentos de ordem financeira ou burocrática. Falhou porque decidiu tarde. Falhou porque foi negligente e não reforçou a compra da vacina contra a gripe, sabendo que a Covid veio para ficar. Mesmo assim, o Governo tem neste orçamento a última oportunidade para corrigir a mão. Senhor Secretário de Estado, pretende o Governo adquirir as 400 mil vacinas que ficaram por garantir aos portugueses? Ou será feita alguma triagem para dispensar a alguns portugueses do acesso à vacina da gripe? E já agora, quem serão os infelizes contemplados desta seleção? Mais, considerando o potencial de risco existente nos lares de idosos, tem o Governo acautelado a distribuição gratuita da vacina a todos os idosos e funcionários dos lares públicos e privados, ou estarão apenas contemplados os idosos, como era prática até à data? Sr. Presidente, Srs. Deputados, como referi, o trabalho e a dedicação dos profissionais de saúde que estiveram na linha da frente no combate à pandemia foi decisivo e inexcedível. A abnegação, o sacrifício pessoal, o sentido de dever e o profissionalismo de todos os que trabalham no SNS foram uma das chaves para o sucesso, para que não houvesse tantas baixas comparativamente a outros países. O risco de contágio a que tiveram expostos, o sacrifício do afastamento das famílias, a exaustão no cumprimento de horários de trabalho superiores, muitas das vezes sem terem garantidas as condições de segurança no trabalho, não nos podem deixar indiferentes e, por essa razão, o PST, em boa hora, tomou a iniciativa legislativa de reconhecer, através de medidas concretas, o valor excepcional dos profissionais de saúde, que, nesta grave emergência de saúde pública, foram verdadeiros heróis nacionais. Senhores Secretários de Estado, não me parece que os profissionais de saúde se sintam valorizados com a realização da final da Liga dos Campeões em Lisboa, como fez gáudio o Sr. Primeiro-Ministro. Não querendo, por isso, emitir um juízo de valor sobre aquilo a que assistimos ontem, quero apenas perguntar ao Governo: afinal, qual é que é o problema ou constrangimento de ver reconhecido o valor e o trabalho dos profissionais de saúde com a atribuição de um prémio de desempenho equivalente a 50% da remuneração, quando outros funcionários públicos já o são noutras funções, como é o caso dos prémios de produtividade para funcionários da administração tributária ou segurança social, ou mesmo a atribuição de dias de férias para quem trabalhou até a exaustão em contexto de pandemia. Por último, e porque é por todos nós perceptível, inclusive é pelo Governo, que existe uma necessidade urgente de investimento e valorização na saúde pública, gostaríamos de saber, em concreto, porque os números do Governo no Orçamento de Estado são sempre diferentes dos diagnósticos que não passam apenas de boas intenções. Durante este processo, nós percebemos que há algumas situações de gravidade que devem ser prontamente colmatadas. Não é aceitável e não se compreende, por exemplo, que um hospital central não tenha um laboratório capacitado para fazer análises dos testes à Covid-19, entre outras carências conjunturais que necessitam de resposta imediata. No entanto, neste orçamento suplementar, o Governo apenas disponibiliza 700 mil euros para a valorização da saúde pública. E eu questiono, Sr. Secretário de Estado, onde é que o Governo irá gastar esta choruda quantia de 700 mil euros?
no reforço de testes e rastreio, em recursos humanos, nomeadamente pagando o trabalho efetivamente prestado, em plataformas informáticas e sistemas de monitorização, em medidas preventivas nos hospitais, em campanhas de informação e divulgação. Senhor Secretário de Estado, e termino já, como se pode verificar, o diagnóstico é farto, o orçamento é que é escasso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra